você não tem mais esse problema. Agora aderi. Gente, nós estamos falando de chuva, vamos mudar aqui o nosso tema, vamos continuar falando de água, tá? Na verdade, vamos falar sobre o marco do saneamento, um projeto que foi aprovado lá em 2020, que estabeleceu metas ali ambiciosas para todo o Brasil até 2033. 99% da população terá que ter acesso à água potável e pelo menos 90% acesso à rede coletora de tratamento de esgoto. Qual é a situação daqui de Alagoas? Em que pé estamos nessa caminhada, nessa jornada? A gente está recebendo aqui o Luiz Neto, que é o presidente da Companhia de Saneamento de Alagoas. Sabemos que a maioria dos estados não investe o necessário para alcançar as metas e Alagoas não está diferente disso, né? Bom dia. Bom dia Marcos, bom dia Thaís. Eu gostaria de agradecer aqui o convite feito pela Gazeta. De fato, o estado de Alagoas, ele em 2020, tomou a iniciativa de atuar na vanguarda do saneamento, né? Naquela época já se pensava em como seria a estratégia para perseguir esse caminho da universalização. E o governo já do anterior governador Renan Filho formatou e fomentou esse programa de desestatização, né, que promovia as concessões do saneamento. Então, na época, em 2020, foi feito o primeiro leilão do saneamento da região metropolitana de Maceió, né? Poucos meses depois da sanção do novo marco legal do saneamento, a alteração do marco legal, e em 2021 foram feitos mais 2 leilões da região do estado restante, né, que era o sertão e o litoral, e totalizou aí cerca de um pouco mais de 70% da população abrangida por esse projeto de universalização em que encaminhou para a iniciativa privada parte dos serviços, né, os serviços em baixa, que a gente chama, e delegou também à iniciativa privada a maior parte dos investimentos que teriam como foco a questão da universalização até 2033. Agora, um detalhe importante é que o Estado ficou mais leve, porque obviamente perde uma parte da operação, a água ficou mais cara, e quanto aos resultados, o que é que a população, o que a gente pode dizer de efetivação do alcance desse serviço de saneamento para o cidadão, que é quem paga imposto, é quem, de certa maneira, está lidando com essa realidade? Perfeito. A questão dos investimentos, no ato da delegação disso para a iniciativa privada, obviamente, que quando você transfere e tira isso do poder público e passa para a iniciativa privada, você precisa estruturar esse arranjo financeiro que vai subsidiar esses investimentos. Veja, quando nós transferimos isso para a iniciativa privada, nós fixamos contratos com 3 concessionárias novas, a BRK, Alagoas, a Verde Alagoas e a Águas do Sertão, nessa operação foi destinado para que essas concessionárias fizessem um investimento de aproximadamente 6 bilhões de reais. Nós não teríamos fontes públicas que poderiam subsidiar esse montante de investimento num curto período de tempo. Eu estou falando em um curto período de tempo porque 2033 já é ali, é menos de 9 anos, né, para a gente chegar nessa meta. Então, naturalmente, o Estado ele implantou essas metas, implantou indicadores, e esses indicadores serão acompanhados ao longo do tempo e dado transparência para a população. Eu continuo aqui trazendo os dados sobre o panorama da população aqui em Alagoas que ainda não tem acesso à água potável, nem à rede coletora e tratamento de esgoto. São pelo menos mais de 23% da população. A gente tem ali, comparando as localidades, esse gráfico a gente recortou aqui para exemplificar para vocês a situação. Aqui em Alagoas são 23,4% da população sem acesso à água. E aí, quando a gente fala, isso equivale a 731 mil pessoas, quase 732 mil pessoas, conforme dados do Sistema Nacional de Informações sobre Saneamento de 2022. E quando a gente fala em acesso à rede coletora e tratamento de esgoto, é muito pior. A situação é lamentável, digamos assim. Pelo menos 2,5 milhões de pessoas não têm acesso à rede coletora de esgoto. E aí eu questiono aqui o Luiz Neto, diante dos acordos e do trabalho que vem sendo feito, desse percentual de investimento que é 40% menor do que deveria ser para que atingíssemos essa meta, pelo menos daqui a 9 anos, como está estipulado no projeto do Marco do Saneamento,
o que é que a gente consegue avançar? Perfeito. A segurança que nós temos em relação aos contratos que foram assinados, contratos estes de concessão assinados entre o Estado e as concessionárias, é a obrigação de fazer investimentos a uma determinada meta. Nós temos, por exemplo, garantido nesses contratos que as concessionárias deverão universalizar o abastecimento de água até 2027, né, em cerca de 100%. Então, quando a gente está falando de universalização com relação ao plano de saneamento, o Plano SAB, e as metas do Marco Legal do Saneamento, a gente está falando de 100%. Obviamente, esses contratos estão adstritos à área de concessão em que eles foram montadas. Então, até 2027, isso está previsto em contrato, né? Então, é uma obrigação já assinada das concessionárias universalizar o abastecimento de água até 2027. E até 2029, a gente espera chegar até 83% da cobertura de esgotamento sanitário para o restante das áreas de concessão, né? É importante só salientar, Thaís, que grande parte dessa população que está fora da base, ou vamos colocar assim, não ainda abrangida, por exemplo, como abastecimento de água, a gente está falando algo em torno de 700 mil pessoas, de fato, elas estão em assentamentos e povoados que são distantes dos centros urbanos. Nós temos uma quantidade muito grande de pessoas vivendo em quilombolas, em comunidades indígenas, e que existe uma dificuldade para você estruturar investimentos para poder levar água para essa população. Então, esse é um cenário importante de situar, porque explica um pouco esse número que nós temos aqui. A gente vai esperar 2027 para descobrir que não batemos a meta ou vamos fiscalizar até lá para pressionar para que as empresas cumpram essas metas? Porque na hora da divisão do bolo financeiro, eles sabiam onde é que eles iam lucrar. Isso foi tema de debate na época. E, naturalmente, sabiam onde é que estavam os gargalos para que isso viesse a acontecer. A gente vai esperar até 2027 para descobrir que eles não cumpriram a meta ou vamos pressionar? Temos instrumentos, mecanismos para isso? Foi uma excelente colocação, Marcos. Nós temos dentro dos contratos de concessão, o que a gente chama de quadro de indicadores de performance. Esses indicadores, eles medem, por exemplo, número de reclamações, aumento da cobertura de água e esgoto, visto pelo número de ligações em relação à população total, número de cobertura de esgotamento sanitário, até a melhoria da qualidade da água é medida por esses indicadores. E esses indicadores, eles são aplicados no reajuste tarifário anual. Ou seja, as concessionárias, quando do ato da formalização do seu reajuste anual tarifário, elas podem ter dedução nesse percentual de tarifa por não atingir uma determinada performance. Então, é um mecanismo de incentivo para que essas concessionárias atinjam essas metas, porque senão eles podem ser penalizados, inclusive financeiramente, todo ano, quando esse reajuste tarifário ocorrer. Realmente, é uma meta grandiosa, ambiciosa. A gente conhece os gargalos e a dificuldade geográfica em que muita gente mora. Acho que realmente é um ponto a ser considerado, mas o fato é que precisamos investir mais para que tenhamos resultados a um curto prazo, a um menor prazo, pelo menos, dentro dessa meta aí até 2027, pelo menos, para melhorar a vida de quem precisa e depende do acesso à água, que é um básico que a gente tem que ter e que todo mundo tem direito. Gostaria de agradecer a sua presença, o presidente da Companhia de Saneamento de Alagoas, Luiz Neto. Seja sempre bem-vindo, tenho certeza que teremos outras oportunidades para conversar sobre o assunto. Obrigado, Luiz. Agradeço demais. Então tá aí, dificuldade.